Lula bateu o fio pro Messias e não quer ministro fora da AGU. Imagina, o Messias vai trabalhar aí até o governo acabar. Primeiro que o Messias só vai aceitar porque a percepção é que o governo Lula acabou. Então, por uma gratidão, fala, cara, eu vou ficar aqui. Por gratidão, o cara me colocou aqui na AGU pra perseguir todo mundo. Pra perseguir todo mundo, então eu vou ficar perseguindo todo mundo aqui, mas nem o ímpeto de perseguir todo mundo ele vai estar tão empolgado. O pessoal tá reclamando do Supremo, eu vou ficar quieto, me vingar do Dom Pedro III do que ele fez contra mim. Lula telefonou na quinta pro Messias, preocupado com o ministro após a rejeição. Na noite da rejeição, Messias disse a Lula que não desejava continuar à frente da AGU. Lula não aceitou o pedido e pediu que Messias deixasse passar o feriado e o fim de semana para decidir com calma. E aí o Estadão confirma. Messias disse a Lula que sairia do governo e Lula pediu para ele ficar. Leu o bastidor. Aí tá ali. Lula pediu para ele ficar no cargo. Um dos interlocutores do Messias. Ele estava contando com a vaga na corte depois que o plano naufragou. Não haveria sentido em continuar no cargo que ocupa atualmente. Entre os motivos está o clima ruim para lidar como chefe da AGU com os senadores que derrubaram a indicação e com os ministros do Supremo que trabalharam contra a nomeação. Oh, meu Deus, coitadinho do Messias. Como eu tô triste. Aí, vale a pena pontuar isso daqui, é porque a gente vai começar a falar de eleição, falar de antissistema. Não basta. Não bastou todo o apoio dos líderes evangélicos ao Messias. Eles precisaram voltar na imprensa para se lastimar e lamentar porque o Messias não foi aprovado, porque ele foi rejeitado. Aí tá ali, né? Pastores lamentam o Messias fora do Supremo, mas colocam a rejeição na conta de Lula. Não entendo como essa turma lamenta. Aí tá ali o Rodovalho, fundador da igreja a Sara Nossa Terra, tá lá com o Bolsonaro, tentando convencer o Bolsonaro a indicar o Tarcísio. Afirma que Messias se saiu bem na sabatina, mas enfrentou contra-si insatisfação com o governo Lula. Caíram no colo dele todas as insatisfações, todas as promessas não cumpridas do governo. Apóstolo César Augusto, fundador da Igreja Fonte da Vida, diz lamentar a rejeição por por não levar mais um evangélico ao Supremo. Baita evangélico, o Messias, né? Baita evangélico. Baita. Esse aí realmente segue, né, os princípios cristãos. O pastor diz que mais um evangélico no Supremo seria importante para o segmento, mas que a vida continua. O Malafaia diz que a derrota de Messias não é propriamente dele, é a derrota cachapante de Lula. E complementa dizendo, né, que foi derrotado foi Lula, e com recado para o Supremo, afirmou Malafaia. O pastor disse acreditar que qualquer indicado político seria derrotado. Não tem nada a ver com Messias, tem tudo a ver com Lula, com esse momento político de intromissão do judiciário em tudo que é lugar, se tornando uma instituição terrivelmente política. Antes da derrota, Malafaia havia criticado Messias, a quem chamou de esquerdopata gospel, mas não se contrapôs à indicação por, segundo ele, uma questão de coerência e respeito à prerrogativa do presidente. Oi? É que é papo de maluco, porque ao presidente só cabe indicar. A aprovação cabe ao Senado. O Senado é que julga. Não tem prerrogativa nenhuma. Que país é esse? Que sabonetada feia essa do Malafaia. Só não é pior do que do William Douglas. Jurista, conservador, cotado pela turma do Silvio Grimaldo, a turma do Nicolas para Bolsonaro indicar para o Supremo. Aí tá ali. Juiz federal, professor de Direito Constitucional, se disse profundamente triste com o resultado. Apesar do perfil conservador, ele afirma não considerar correto misturar divergência ideológica com avaliação de capacidade. Capacidade para fazer o mal. Ou se foi isso, né? Que o Messias tem. O Fernando Schuller coloca sobre outra ótica a situação. É interessante que ele diz que também pode ser lida essa situação do Messias como a derrota de um sistema de poder. Não sei. O Brasil tá meio revoltado desses tempos. Sei que o Schuller fala assim, ó, foi a vitória da baixa política. Leia um artigo sobre a rejeição do Messias. Achei curioso. Quem sabe a alta política teria sido a repetir a crônica de 130 anos de carimbos por parte do Senado, as indicações para o Supremo, né, vindas do Executivo. Em outra notícia, leio que um grupo de juristas cogitava recorrer ao Supremo por desvio de finalidade. Achei graça naquilo, mas me pareceu plausível. Foi tomando prerrogativas. Desvio de finalidade já justificou impedir Lula de assumir o ministério no governo Dilma, um ex-presidente concedeu indulto para um deputado condenado por delito de opinião, e isso um bocado de esquisitices. Em um país que se especializou em relativos a direitos e reescrever a lei, a partir do próprio judiciário, não me surpreenderia mais, né? Não me surpreenderia com mais essa bizarrice. A rejeição da indicação do Messias traz uma novidade em nossa história republicana. O legislativo pode decidir com autonomia na contramão do executivo, pode resistir ao peso da liberação de emendas e das posições do governo. Não há grande virtude nisso, há apenas instituições cumprindo seu papel, exercendo o poder, funcionando dentro da regra. Quantas vezes Bolsonaro, quando estava solto, falou, entreguem o legislativo e mudamos o país. Quantas vezes Bolsonaro também disse,
que ter maioria no Senado é mais importante que eleger um presidente da República. Se você tem maioria no Senado, nenhum nome ruim é aprovado para nenhum lugar importante. As nomeações para Banco Central, para a CVM, para o CAD, para o Supremo e vários outros locais passam pelo Senado. Passam pelo Senado. Nem temos maioria no Senado e você já conseguiu ver a importância de um cenário majoritário. Agora imagine se desde o dia 1º de janeiro de 2023, quando começou o governo Lula 3, o Senado tivesse uma maioria ampla de direita. Vocês já imaginaram? Já imaginaram? Como é importante ter uma das casas legislativas alinhadas, ainda mais se for o Senado. A rejeição de Bessias sugere um outro aspecto, é a derrota de um perfil de indicações para o Supremo, de um político experiente. Escutei a frase síntese: o Supremo não é assessoria da presidência. Depois de indicar seu advogado pessoal em um correligionário político, Lula tentou emplacar alguém cuja carreira foi essencialmente produzida pela fidelidade ao partido e aos seus governos. Nenhum problema com isso, pode ser ótima carreira, mas inadequada a uma Suprema Corte cuja virtude essencial é precisamente a independência e a imparcialidade no alinhamento político. Por fim, ao tema existencial brasileiro, na última semana a PGR arquivou uma ação por homofobia contra o ministro do Supremo e o fez porque considerou a fala, reconhecida como homofóbica pelo próprio ministro Gilmar Mendes, como sem maior relevância. E porque ele havia se desculpado depois. Curioso, né? Significa que a partir de agora, se alguém fizer uma fala preconceituosa e no dia seguinte pedir desculpas, vai estar tudo bem? Ou só vale nesse caso? Só vale por Gilmar Mendes? Ou não somos exatamente iguais perante a lei? Ou quem sabe, a lei criada pelo próprio Supremo é só de brincadeirinha, aplicada segundo a interpretação do momento. O que temos aí é uma minúscula cereja do bolo. O fato é que o Estado de Direito foi quebrado no Brasil exatamente porque fomos cedendo ao longo do tempo a uma estranha hierarquia. A interpretação à frente do texto. A norma aplicada segundo a cor, a posição, o lado, o contexto. É o mesmo caso com a imunidade parlamentar. O que faz um deputado processado por denunciar um caso de abuso de poder da tribuna da Câmara? O que faz um pastor sem foro convertido em réu... O que faz um pastor sem foro convertido em réu no Supremo por chamar um punhado de autoridades covardes? E o que faz um AGU mandando uma carta a uma jornalista para que apague um tweet com a crítica a um projeto de lei em discussão no Congresso? Onde tem mãe, tem torcida. E onde tem torcida... Por chamar um punhado de autoridades covardes. E o que faz um AGU mandando uma carta a uma jornalista para que apague um tweet com a crítica a um projeto de lei em discussão no Congresso? Eu acho que faltou pro Lula falar a AGU que mandou cartas para pessoas comuns, para censurar pessoas comuns. Tomás Dores, só da Madalene Laxo, uma perseguidora que alimentou esse regime, alimentou a CPM das fake news, é de uma parcialidade sem igual. Mas, como vem de um jornalista do Estadão, eu não espero nada diferente. Se observarmos com algum cuidado, é este o mesmíssimo significado da aprovação final da dosimetria no Congresso. Alguém acha que há amparo legal para condenar aquele senhor de 70 anos, do interior de Santa Catarina, a 14 anos de prisão por um pix de R$500? Ou acha bacana atirar pela janela o princípio da instância devida, julgando pessoas sem foro no Supremo, sem direito a recurso, a revelia de tudo que reza no Estado de Direito? O fato é que, a tudo isso, fomos assistindo um tanto quanto bestializados nos anos recentes. E agora houve uma reação. Uma derrota não do governo, mas de um sistema de poder, de um modo de lidar com os direitos e garantias individuais no Brasil. A melhor resposta que o Supremo pode dar a esta reação é encerrar os inquéritos e retomar a normalidade institucional no país. Retomar a vigência da regra do jogo que todos nós decidimos e da qual jamais deveríamos ter nos afastado neste triste Brasil dos últimos anos.